Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Instituto Liderança e Liberdade. Sou Vanderlei Borges, associado do Instituto. Hoje estarei aqui como host e estou com meu colega Jean, que será o nosso co-host. Olá, tudo bem? Eu sou o Jean Hopfer, eu sou associado também ao Instituto Liderança e Liberdade e sou novato aqui no ILL e a gente vai começar agora a falar com o nosso convidado, o Leônidas Eumanovics, e o Vanderlei vai apresentar para a gente quem é ele. Bacana. Jean, nós temos um desafio muito grande em termos de aprendizado, porque é a primeira vez que nós vamos subir a régua lá em cima para falar assuntos de relações internacionais e o quanto que impacta, né, as tarifas dentro das relações internacionais e dos países. Então, hoje teremos uma conversa de peso com Leônidas Eumanovics, advogado, empreendedor, economista, mestrado e doutorado em Escola Austríaca de Economia, pesquisador sênior do Liberty Fund e também professor do Hill State College nos Estados Unidos. Então, hoje nós temos o primeiro evento internacional do Instituto Liderança e Liberdade 2025. Leônidas, seja muito bem-vindo conosco e eu agradeço já em nome do Instituto a sua disponibilidade para um tema que é tão importante para conosco. É um prazer estar com vocês, Vanderlei e Jean. Legal. Leônidas, vamos aproveitar e já vamos entrar num tema que é bem espinhoso, né? Desde que existe a humanidade, nós iniciamos trocas de relações comerciais entre indivíduos, entre feudos, entre depois mais à frente reinos, e nós estamos hoje entre países, né? Alguém falou em algum momento, eu não me lembro o autor, que entre países não há amigos e sim há interesses, né? E eu concordo com isso, porque nós estamos trabalhando com interesses entre as fronteiras. E, infelizmente, muita gente acaba defendendo os seus interesses mais do que deveria em termos de sociedade. Como você vê, Leônidas, essa questão dos interesses artificiais de certas tarifas, o quanto que isso impacta no desenvolvimento dos países e, enfim, de nações inteiras? Vanderlei, vamos fazer o seguinte, vamos começar bem lá atrás e tentar chegar na nossa realidade do dia de hoje. Ano que vem vai fazer 250 anos que o Adam Smith escreveu o livro dele sobre a causa da riqueza das nações. E naquela época, antes do Adam Smith escrever o livro dele, existiam basicamente duas ideias de como fazer uma sociedade ficar rica. Uma delas era chamada mercantilismo, né, que era a ideia de que protegendo os mercadores, dando privilégios para os mercadores do país, tu conseguia exportar mais do que tu importava. Com isso, tu acumulava ouro, prata dentro do país, e que essa era a fonte da riqueza. Com isso, como se fazia isso? Se fazia isso dando privilégios para os mercadores, entre eles tarifas protecionistas, né? Então, a Inglaterra cobrava tarifa de tecido francês, o tecido francês ficava mais caro, criava oportunidade para o tecelão inglês vender mais caro o seu tecido dentro da Inglaterra. A outra teoria que existia era a teoria de que a riqueza das nações se dava por conta da agricultura, por conta da produção primária, que tudo aquilo que o país produzisse no setor primário, minas, agricultura, pecuária, que aquilo era a fonte da riqueza, que toda a riqueza vinha
da elaboração daquilo que o setor primário produzia. E a maneira de proteger o setor primário, de favorecer o setor primário, também era com proteção. Então, existia a famosa lei dos grãos, que impedia a importação de grãos na Inglaterra, né, impedia por um lado e cobrava tarifas por outro, isso fazia com que a comida na Inglaterra fosse muito cara, né, e, portanto, o custo da mão de obra era muito caro, porque a Inglaterra é um país pequeno, clima ruim, né, não era muito fácil produzir grão para todo mundo. Né? Quando o Adam Smith escreveu o livro dele, ele escreveu não só contra o mercantilismo, mas também contra os fisiocratas, contra esses outros teóricos que achavam que a riqueza era única e exclusivamente baseada na agricultura. E ele propôs o que acabou se chamando o sistema da liberdade natural. E, basicamente, a ideia do Adam Smith era o seguinte: quando tu faz uma troca porque tu acredita que aquilo que tu está dando em pagamento vale menos do que aquilo que tu está recebendo. Porque se valesse a mesma coisa, tu não trocava. Né? Ninguém troca 6 por meia dúzia. Né? Então, se tu produz sapato, tu está cheio de sapato, e tu quer comprar roupa, comida, carro, casa, o que for, né? Tu valoriza mais a roupa que tu está comprando, tu valoriza mais o carro que tu está comprando, a casa que tu está comprando, do que o sapato que tu está produzindo para dar em troca. Né? E que isso que vale para as pessoas, vale para o comércio além das fronteiras. Aquilo que vale para as pessoas dentro da cidade, dentro do bairro, dentro do país, vale para as pessoas em todo o mundo. Então, se a pessoa que valoriza mais, que está disposta a pagar mais caro por aquilo que tu produz, está do outro lado do mundo, e a pessoa que produz mais barato aquilo que tu gostaria de comprar está do outro lado do mundo, isso te torna mais rico e torna essa pessoa que está do outro lado do mundo mais rica, se vocês dois têm liberdade de fazer comércio uma com a outra. Então, a eficiência econômica, né, aumenta com o tamanho do mercado. Né? Se tu tem possibilidade de fazer troca com 1 milhão de pessoas, é melhor do que fazer troca só com 100 mil pessoas. Mas é muito melhor fazer troca com 1 bilhão de pessoas. Quanto maior o mercado, mais eficiente vão ser essas trocas, porque mais tu vai poder te especializar. Né? Quer dizer, usando esse exemplo do sapato, quer dizer, uma coisa é fazer tudo quanto é tipo de sapato, bota, galocha, sapato de homem, de mulher. Assim. Outra coisa é tu te especializar em fazer sapato de luxo da linha feminina. Tu vai ser melhor naquilo. Tu vai ser mais eficiente. Isso vai ser bom para ti e vai ser bom para os teus consumidores. Mas isso só é possível se tu faz parte de uma rede de comércio que tem mercado para a escala que tu precisa ter para produzir essa coisa muito especializada. A tarifa, a proteção, ela diminui essa eficiência. Ela cria um espaço entre aquilo que tu ganha e aquilo que o teu consumidor paga. Entre aquilo que tu paga e que o produtor daquilo que tu consome recebe. Aliás, como todo imposto.
e a tarifa é um imposto. Né? E o imposto, nós podemos discutir quão legítimo e quão importante é para o Estado cobrar impostos. Mas como um princípio, e daí com isso eu encerro, como um princípio, o imposto tem que ser o mínimo necessário para cobrir as mínimas despesas que o Estado é obrigado a enfrentar para produzir aquilo que só o Estado pode produzir, como defesa, como polícia, como justiça, e deve ser cobrado da maneira que interfira ao mínimo possível com a eficiência econômica, isso é, com a liberdade das pessoas de comprar e vender. Então, o melhor imposto é aquele imposto que prejudica menos o comércio, que faz com que a diferença entre o preço que tu recebe pelo produto que tu vende e o preço que o teu consumidor paga seja o menor possível. Certo. Então, na realidade, iniciou-se com uma boa intenção e acabou-se, em termos genéricos e sociedade, acabou se viciando nessas tarifas, nesse sistema de protecionismo, desculpa, no sistema de protecionismo, e as instituições acabaram se protegendo cada vez mais, né? Existe uma expressão aqui nos Estados Unidos, tá? Que trata assim de como regras são criadas e são mantidas em sociedade. Eu vou usar primeiro a expressão em inglês, Baptists and Bootleggers. Essa figura, essa imagem, é para explicar o surgimento aqui nos Estados Unidos de leis que proíbem o comércio legal, o comércio estabelecido, de vender bebida alcoólica no fim de semana. Tá? E essas leis que existem, ainda existem aqui, por incrível que pareça, ainda existe aqui nos Estados Unidos, em muitos lugares, tá? Elas são apoiadas por dois grupos de pessoas. Tem aquelas pessoas sinceras, preocupadas com o bem-estar dos outros, e preocupadas com a salvação da alma dos outros, né, que acha que beber no fim de semana é um pecado, ou se não é um pecado em si, leva ao pecado, e, portanto, afasta as pessoas de Deus no dia em que as pessoas deveriam se dedicar, no domingo, né, deveriam dedicar ao seu bem-estar espiritual. Esse é um grupo de pessoas que é a favor dessas leis, que proíbe o comércio de vender, o comércio estabelecido, de vender bebida alcoólica. O outro grupo de pessoa que defende essas leis é o pessoal que produz e vende bebida ilegal. Né? Quer dizer, é o pessoal que vende bebida por baixo do pano. Sim. Né? Porque se tu pudesse entrar no supermercado e comprar cerveja, comprar uísque, tu não ia comprar a cachaça que o cara faz no quintal de casa. Né? Quer dizer, então esse é da união do fabricante de bebida ilegal, que se chama o bootlegger, com aquela pessoa que está preocupada com o bem dos outros, né, que é o batista, né, que é o evangélico, né, é da união desses dois que essas leis se sustentam. Né? Quer dizer, se fosse só os evangélicos preocupados com o bem-estar dos outros, não iam conseguir que essa lei se mantivesse. E também, se fosse só o vendedor de cachaça ilegal que tentasse convencer a Câmara de Vereadores ou a Assembleia do Estado a proibir a venda que o comércio proibisse a venda de bebida,
não tem vereador ou deputado que ia aceitar um negócio desses que é claramente em benefício de uma atividade ilegal, né? Mas como tem o Batista defendendo a mesma coisa, ele diz que está fazendo isso para satisfazer a comunidade evangélica, mas quem está pagando para ele, apoiar a lei e fazer passar a lei é o vendedor de cachaça irregular, né? Então, assim, tu pode dizer que lá antes do Adam Smith explicar como é que as sociedades verdadeiramente se tornam ricas, que existissem pessoas genuinamente interessadas no bem-estar da sociedade, que achassem que a sociedade fica rica pela proteção do produtor local contra o produtor estrangeiro. É mais difícil de se justificar isso depois que o Adam Smith explicou que isso estava errado. Isso faz 249 anos, né, que ele explicou que isso estava errado. Quer dizer, já dava tempo para o pessoal hoje em dia ter lido e entendido. Então, assim, se a pessoa não está defendendo isso por genuinamente acreditar que isso é para o bem da sociedade, quem sabe ela está defendendo isso porque é no interesse dela. Exato. Eu queria incluir nisso aí, como a gente chega até os dias de hoje e ainda tem gente que pensa, como você falou, eu queria incluir que tem aquele guia para reestruturar a economia do Stephen Miran, que é o presidente do Conselho de Assessores Econômicos dos Estados Unidos, que ele deve ser cercado por economistas extremamente entendidos do assunto, né, e saber de toda essa história. Então, que daí ele fala até nesse texto, ele fala basicamente assim, que as tarifas comerciais apreciam a moeda do país que impõe a tarifa. Ou seja, até eu botei aqui como exemplo de que na cabeça dele, quando os Estados Unidos impõem a tarifa, por exemplo, de 10% sobre os chineses, isso tende a fortalecer o câmbio em aproximadamente 10%, e o aumento da tarifa é compensado na moeda americana. E os produtos permanecem o mesmo porque vai desestabilizar, na verdade, a economia da China. O que não parece fazer nenhum sentido, né? Porque, e até o próprio Adam Smith já tinha falado sobre tudo isso, e daí eu me pergunto, será que existe algum lugar que deu certo isso? Ou essa proposição é um devaneio que ele está criando para que digamos, estão sendo cobaias sobre esse sistema que ele está querendo desenvolver? Eu não consegui entender mais ou menos o que ele quis dizer com isso. Excelente pergunta. Vamos também dar um pouco de contexto aí para tentar responder isso. Os Estados Unidos, ele tem uma coisa que muitas pessoas consideram que é uma vantagem. Algumas pessoas acham que é uma vantagem tão grande que chega a ser extravagante, é um privilégio extravagante, que os Estados Unidos imprimem um papel pintado, o dólar, né, que todo mundo aceita como se fosse riqueza de verdade, né? E esse privilégio exorbitante, na opinião de alguns, que os Estados Unidos têm, permite aos Estados Unidos pagar por coisas que os Estados Unidos importam, sem precisar enviar para o exterior riqueza de verdade. Ele pode enviar só papel pintado, né? Mas, claro, ninguém fica com papel, quer dizer, não são os argentinos, né? Ninguém fica com papel pintado embaixo do colchão, né? A pessoa quer investir esse dinheiro para render algum juro. E usa esses dólares
então, para comprar títulos do governo americano, porque o governo americano gasta muito mais do que arrecada. Então, existe uma certa relação, eu não vou dizer que é uma relação direta, não é uma coisa assim, um por um, mas existe uma relação entre o déficit fiscal americano, o fato de que o governo americano gasta mais do que arrecada de impostos, e o fato de que a sociedade americana como um todo importa mais do que exporta. E como é que os Estados Unidos pagam essa diferença? Bom, o governo americano paga por aquilo que ele gasta mais do que arrecada, emitindo dívida. E os estrangeiros são pagos por exportar mais para os Estados Unidos do que o que eles importam, acumulando títulos da dívida pública americana, quer dizer, os Treasury Bonds, né, que está na mão dos estrangeiros. Então, existem diversos desequilíbrios na economia americana que explicam por que a economia americana, alguns setores dentro da economia americana, não são tão competitivos quanto, em princípio, eles deveriam ser. Quer dizer, tu imagina a dureza para o empresário aí em Santa Catarina, tendo que tomar dinheiro emprestado a uma taxa de juros altíssima, tendo que pagar impostos super altos, como são pagos no Brasil, toda essa ineficiência da logística no Brasil, quer dizer, levar alguma coisa produzida em Chapecó para Itajaí, quer dizer, é uma aventura. Quer dizer, cada vez que sai um caminhão da fábrica com alguma coisa, é uma aventura chegar no porto. Né? Então, como é que esse empresa... Na Zona Franca de Manaus, que fica uma distância absurda para ir e voltar. Sim. Então, tu imagina como é que esse empresário pode ser mais competitivo do que o empresário americano que tem essas estradas fantásticas, que tem esses portos fantásticos, que consegue tomar dinheiro emprestado pagando 5% ao ano, que a taxa de imposto é mais barata do que no Brasil. Né? Então, assim, é um sinal de outros desequilíbrios que existem na sociedade americana e na economia americana, que causam que alguns setores da economia americana não têm competitividade que, em princípio, uma pessoa imaginaria que deveriam ter. Então, assim, existe um fundo de verdade no diagnóstico feito por esse economista que trabalha para o Trump, né, de que os Estados Unidos sofrem do fato de que a moeda americana é muito valorizada. Mas as propostas deles são um pouco contraditórias. Porque a tarifa, como tu acabaste de dizer, e eu concordo com a citação que tu fez, acho que está certo dizer que quando um país impõe a tarifa sobre os produtos que importa, ele vai importar menos. Se ele vai importar menos, a disponibilidade, a quantidade de moeda dele que ele vai querer trocar por moeda dos países é menor. Então, se vai ter menos oferta da tua moeda, o preço da tua moeda sobe. E por os estrangeiros, né? Quer dizer, assim, se tu está no Brasil e os americanos estão comprando um monte de ti pagando em dólar, tem muito dólar aqui no Brasil. Se os americanos param de comprar porque foi posta uma tarifa sobre os produtos brasileiros, vai ter menos dólar no Brasil, o dólar vai ficar mais caro no Brasil. Dólar vai ficar mais caro no Brasil significa que o real vai ficar barato. Então, assim, esse economista americano está dizendo o seguinte, olha, o povo, o consumidor americano não vai pagar mais pelo produto importado porque a moeda americana vai ficar mais forte. Se fosse só isso,
Então não ia adiantar nada a tarifa, tá? Porque o estrangeiro ia continuar vendendo, porque a sua moeda ficou mais barata. Sim. Né? Então, assim, tem um pedaço de verdade, né? Mas isso não explica como é que vai se corrigir o desequilíbrio, né? Porque se tu cobra 10% a mais do produto exportado pelo Brasil e a moeda brasileira fica 10% mais barata, então tu continua exportando, né? Porque tu tem que pagar teus empregados, teus insumos em reais. Né? Então, se tu vai receber 10% mais dólares do que tu ia receber pela mesma quantidade de reais, né? Então tu consegue tu consegue receber 10% menos dólares e continuar exportando. Sim. Né? O outro problema que é a contradição das propostas desse economista é que ele acha que a maneira de resolver o problema é tornando o dólar mais barato. Que o fato de que todo mundo usa o dólar faz com que o dólar fique muito caro. E isso é que tira a competitividade das empresas americanas. E, de novo, tem um fundo de verdade. Mas a solução de tornar o dólar mais barato, primeiro, tu não consegue atingir ela impondo uma tarifa. Pelo contrário, a tarifa faz o dólar ficar mais caro, não mais barato. Sim. E tu não consegue, ao mesmo tempo, fazer o dólar ficar mais barato e mais caro. Ele ou fica mais caro ou fica mais barato. Né? Então, mas de toda maneira, o desequilíbrio na sociedade americana não está na taxa de câmbio. A taxa de câmbio é a consequência de um desequilíbrio que é fiscal. Quem é que na sociedade americana consome mais do que produz? Quem é que gasta mais do que tem de receita? É o governo. Se tu não corrige o desequilíbrio fiscal, do qual o desequilíbrio nas contas externas, na minha opinião, é uma consequência, tu não vai conseguir resolver o problema que eles estão identificando dos Estados Unidos não exportar tanto quanto importa. Minha opinião é essa. Bom, seguindo nessa linha, como aumentando a taxa, você acaba diminuindo, né, a competitividade, de fato, né? Por que eles não invertem isso, né? O que impede de o governo ir no sentido real da situação, abaixando as taxas, né, para que a competitividade aumente, para que o fluxo melhore? Se a gente tem essa equação, o que impede eles, fora a questão fiscal, né? A questão fiscal, eu acho que é um mal que está em todos os governos, né? A questão, Vanderlei, é que os ajustes internos nos Estados Unidos, assim como os ajustes internos no Brasil, em qualquer lugar, como acabaste de falar, são politicamente mais difíceis do que tu dizer que os Estados Unidos têm problema por culpa dos estrangeiros. Tu dizer é muito fácil. Tu dizer que os problemas dos Estados Unidos são culpa dos estrangeiros. Isso não quer dizer que não existam países neomercantilistas. Não tem países que seguem aquelas teorias que o Adam Smith escreveu contra 249 anos atrás. Então, assim, obviamente que a política do governo chinês é uma política neomercantilista. É uma política de vamos exportar mais do que importa, vamos acumular dívida de outros países, porque isso vai tornar o nosso país mais forte.
esse tipo de atitude política é um tipo de política que, quando existe uma sociedade que é produtiva e que é eficiente, isso é um nível de um nível de ineficiência, é um peso morto que tu carrega, que se tu é forte, tu consegue carregar. Quer dizer, assim, tu tá numa carroça puxada por 10 cavalos. Pode carregar um monte de peso, né? Mas se tu tá numa carroça puxada por 2 cavalos, já não é tanto peso que tu consegue carregar. A sociedade chinesa, há 30, 40 anos atrás, estava na mais miserável situação, né? As pessoas eram muito mais pobres do que no Brasil, né? O governo chinês fez uma coisa boa, né? Uma coisa milagrosa, né? Que foi permitir às pessoas, basicamente, não é bem assim, mas basicamente o governo chinês permitiu uma certa proteção à propriedade privada e uma certa proteção ao livre comércio, às trocas. E com isso, centenas de milhões de chineses se tornaram produtivos. E a China enriqueceu para o bem da sociedade chinesa, e é um testemunho da competência, da capacidade do povo chinês, né, de se educar, de se esforçar, de produzir, tem um lado no milagre chinês que é invejável, que é maravilhoso, né? Mas o governo chinês usou dessa produção de riqueza, né, para financiar investimentos estatais, para financiar a estratégia de poder do Partido Comunista Chinês, dentro e fora da China, né, e faz parte dessa estratégia esse regime neomercantilista. Então, assim, tem um lado do que o governo chinês está fazendo que é estratégico, que tem repercussões geopolíticas. Então, na medida, e os americanos não têm por que ser ingênuos em relação a isso, né? Estão vendo o que está acontecendo, acho até que deixaram a coisa longe demais, né? Então, assim, tu faz negócio com gente que ou te quer bem, ou gente que pelo menos não te quer mal. Né? Mas tu não vai fazer negócio com gente que te quer mal. Né? Meu avô dizia, com gente que tem que ter cuidado, não tem cuidado que chegue. Né? Boa frase. Então, assim, por que os Estados Unidos vai se tornar dependente do governo, dependente de empresas que estão subordinadas ao governo chinês, né? Porque a proteção à propriedade privada, ao livre comércio na China, é dependente da vontade do ditador do dia, né? Dependente da vontade do Partido Comunista Chinês. Sim. Que conseguiu convencer a população chinesa de que eles vão usar isso de uma maneira tão limitada que as pessoas se sentiram confortáveis de produzir e popar na China. Mas por que a China não permite os chineses de exportar capital? Por que existem controles cambiais na China? Por que a moeda chinesa não é de livre flutuação? A moeda chinesa não é de livre flutuação porque eles têm medo de que se eles permitem todos os chineses a pegar sua poupança e mandar para o exterior, que todo mundo vai pegar sua poupança e mandar para o exterior. Tem uma outra história, essa que me contava era o meu pai, que antigamente, no início do século XX, 1900 e pouco, tinha uma cidadezinha no
na fronteira aqui do Rio Grande do Sul com o Uruguai e com a Argentina, né, que a população da cidade ficou 20 anos fazendo lobby, pedindo para o governo para estender a linha do trem para chegar na cidade. Depois de 20 anos, finalmente conseguiram, a linha do trem chegou na cidade. Todo mundo montou no trem, se mudou para Porto Alegre e acabou assim. Cidade hoje é um vilarejo, né? Quando no início do século XX era uma cidade que tinha uma certa atividade, né? Então a situação é a seguinte: se eles permitirem todo mundo tirar o dinheiro da China, todo mundo vai tirar o dinheiro da China, porque a confiança no governo chinês não é assim tão grande, né? E se era maior há 10 anos atrás, não é tão grande hoje, né? Então, existem outras considerações, além de eficiência econômica, que explicam certo nível de intervenção no comércio. Uma maneira de dizer isso é que segurança é mais importante que prosperidade. Quer dizer, tu só vai pensar em prosperar depois que tu souber que tu está seguro. Né? Quer dizer, se tu não... Se tu acha que a tua vida está ameaçada, que as pessoas podem entrar na tua casa para roubar o que tu tem, para te matar, a tua vontade de produzir e enriquecer não é assim tão grande, né? Sim. Isso acontece no país também. Fazendo um link aí com o que tu falou da China e essa briga com... propriamente é uma briga de tudo isso com os Estados Unidos e China, né? Dá para entender que é assim. Só que como tu comentou, que a China tem esse problema que se liberar o capital, eles vão fugir, eu ia te fazer a pergunta se essa guerra cambial já está acontecendo, só que com essa perspectiva tua já me mudou um pouco. Talvez não exista uma guerra cambial, mas existem outros problemas que os Estados Unidos têm que enfrentar nesse meio. E daí eu queria linkar com um artigo que você escreveu, que eu li, do Tariffs are Taxes. Tarifas são taxas, né? E você destaca lá que as tarifas em regime de câmbio flutuante têm efeitos limitados e podem gerar distorções econômicas. Aí sobre essa questão de distorções econômicas, eu queria trazer lá para trás, que tu comentou lá dos anos 1900, sobre a grande depressão que teve lá, né, nos anos 1930, que também foi utilizado de tarifação. E lá, tem aqui que a média lá chegou a 20%. E hoje, o que se implantou agora, tentou, né, pelo menos agora deu uma parada com isso, mas vai voltar ainda, segundo o Trump, né, que se for fazer as contas ali, chega em média 30% essas tarifas. Só que hoje a gente não tem mais o padrão ouro e a gente tem um câmbio flutuante. E daí me vem a pergunta, se a gente está próximo de acontecer algo semelhante, ou se faltam ainda algumas coisas que possam levar a esse caos que teve lá naquela época, para que... Eu não sei se consegue entender. Se tem algo que o governo possa fazer ainda para intervir mais e causar mais uma grande depressão, ou algo até pior. Sempre pode piorar, né? Mas também sempre pode melhorar. Vamos começar. Vamos começar de novo bem lá atrás. O padrão ouro ele foi abandonado em etapas, né? Ele foi abandonado no início da Primeira Guerra Mundial, ele foi abandonado depois da crise de 29, e ele acabou sendo completamente abandonado em 1970,
quando os Estados Unidos eles deixaram de cumprir o acordo de Bretton Woods. Sim. Então, o patrimônio veio sendo abandonado em 1914 até 1970, ele acabou sendo totalmente abandonado. Ao mesmo tempo, tem que pensar que até 1913 não existia nos Estados Unidos, e não existia na maior parte do mundo, imposto de renda. Então, a maior fonte de receita dos governos centrais, não do governo local, mas do governo nacional, né, eram tarifas de importação. Sim. Então, quando se fala de tarifas de importação até 1913, 1914, nós estamos falando de tarifas que, primeiro, eram importantes porque os governos viviam delas e tinham efeitos muito diretos na economia, porque não tinha como compensar com um ajuste no câmbio, porque todo mundo estava no padrão ouro. Uhum. Tá? Então, assim, era na veia. Né? Assim, aumentou 10% a tarifa, tornou teu produto 10% mais caro, não tem nada que tu possa fazer sobre isso. Né? E o governo precisava de tarifas para pagar as despesas, né? Porque não tinha imposto de renda, não tinha outra fonte de receita. Quando chegou em 1930, né, tu tem que te lembrar que em 1929, quando aconteceu o crack da Bolsa, né, foi 15 anos depois, foi 11 anos depois que terminou a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial criou imensas distorções na economia mundial. Claro. A Europa foi destruída, quer dizer, a base industrial da Alemanha, da França, milhões de pessoas morreram, e imagina todo o dinheiro que foi gasto jogando bomba um no outro. Assim, a riqueza acumulada de um século, que foi o século liberal, quer dizer, entre o final das guerras napoleônicas, em 1815 e o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, foram 99 anos de enriquecimento do mundo, de acumulação de riquezas. Foi o século de ouro do liberalismo, foi a época em que os escravos foram liberados, que o comércio foi aberto, que a industrialização aconteceu, que as ferrovias chegaram até lá no Alegrete. Né? Quer dizer, assim, foi um século produzindo riqueza. Em 4 anos, aquela riqueza foi toda destruída. Né? E os estados ficaram com imensas dívidas. Imensas dívidas. Né? Esses desequilíbrios explicam a crise de 29 mais do que qualquer outra coisa. Quer dizer, assim, foi o fato das sociedades nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, no mundo inteiro, não conseguiram achar um jeito de distribuir as perdas causadas pela Primeira Guerra, que levou à crise de 29. Tá. Quando aconteceu a crise, né, os países, para se proteger, para proteger emprego, proteger trabalho, resolveram adotar medidas protecionistas, mercantilistas, impor tarifas. As tarifas que antes, nos anos 20, eram tarifas de 20%, que já era um absurdo, né, subiram para 50%, para 70%. Né, aqui nos Estados Unidos, e foram assim aplicadas para todos os produtos importados. Né, isso criou um segundo choque. Quer dizer, a economia mundial não tinha se recuperado, fazia 11 anos que estava tentando se recuperar
das perdas, da destruição da Primeira Guerra Mundial e da gripe espanhola. Não esqueçam que teve uma pandemia que matou tanta gente quanto a guerra, em 2 anos. Né? Então, morreu um montão de gente por causa da guerra em 4 anos, depois, em 2 anos, morreu mais tanta gente quanto na guerra, né? Que também foi outra destruição imensa. Então, tu veja o seguinte, nós estamos numa situação hoje, respondendo à tua pergunta, nós estamos numa situação hoje que o efeito das tarifas não é tão imediato, ou digamos, não é tão direto, é imediato, mas não é tão direto quando durante o padrão ouro, porque sempre tem essa possibilidade de desvalorização da moeda, para compensar um pouco o efeito das tarifas. Segundo, nós não estamos vivendo uma situação onde houve uma destruição de riqueza na escala da destruição que houve na Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, a gente teve a crise de 2008, que comparado com a Primeira ou com a Segunda Guerra Mundial não foi nada. Né? Quer dizer, nós temos a pandemia, que comparada, a pandemia de 2020 comparada com a gripe espanhola, não foi nada. Né? Então, assim, nós estamos numa situação que eu me permito ser otimista e achar, tá, que nós não vamos cometer os mesmos erros e nós não estamos numa situação tão fraca quanto nós estávamos em 1930. Isso não quer dizer que não existam limites, né, e que limites ao que é possível suportar sem causar uma crise econômica mundial, né, e que não exista, e que existam limites à ignorância, né? Não existem limites à ignorância. A ignorância não tem limites. Então, assim, é possível acontecer. Eu espero que não aconteça, e não me parece que vai acontecer, mas nunca saberemos, né? A não ser que o pior aconteça, seria uma guerra, né? Com tanta crise existente em vários países que já estão em guerra, pequenas guerras, digamos assim, né? Comparado com o mundo, a gente nunca sabe, né, o que pode vir pela frente, então. Seria uma tragédia sem fim. Será que esse posicionamento de certos governos de impor tarifas e fazer essa troca de guerra comercial por guerra tarifária não é uma maneira simples de eles, ou prática, de tentar esconder um pouco a produtividade e a ineficiência local? O que vocês acham disso? Porque, no fundo, como empreendedor que somos, o que pesa mesmo é a produtividade, é o resultado de fato ali, é o ganho real de valor em cima do que a gente está aplicando no nosso trabalho, né? Como que vocês enxergam isso, Leônidas e Jean? Ou como que pesa para o empreendedor que às vezes desconsidera essa situação, pensa que está tomando uma vitamina e na realidade está tomando um veneno? Não quer dizer, Vanderlei, que não existam alguns setores que sejam beneficiados pela proteção. Tá? Obviamente que existem. Mas se tu pensa na produtividade, digamos, do Brasil como um todo, né? Do Brasil como um todo, vamos tomar um exemplo aí. Eu moro aqui no estado de Indiana, né? O estado de Indiana tem uma fábrica de caminhões, tá, que se chama Cummins, né, que produz motor de caminhão para o mundo todo. Tá? Os blocos desses motores de caminhão que são produzidos aqui em Indiana são produzidos aí perto de onde vocês estão. Sim, trabalhei lá, inclusive. Pois é. Né? Então, tu vê o seguinte, isso torna a sociedade onde tu vives mais eficiente, mais produtiva, que eles conseguem produzir em quantidade
conseguem produzir os blocos de motores em quantidade porque tem acesso a um mercado de milhões de motores no mundo todo, através do cliente deles, a Cummins, e a Cummins consegue produzir motores por um preço competitivo porque tem um parceiro como a Tupi, o VEG, quem seja. Né? Então, tu imagina o seguinte, a tarifa vem para tornar mais difícil esses negócios. Qual é a consequência lógica disso? Vai tornar as empresas aí menos produtivas e vai tornar as empresas aqui menos produtivas. Exato. Isso não tem como escapar. Aquilo que eu disse no início, repetindo o ensinamento do Adam Smith, o mercado, a divisão do trabalho se torna mais eficiente, mais especializada, dependendo do tamanho do mercado. Se o mercado é o mundo, a produtividade é a maior possível. Se o mercado deixa de ser o mundo, a produtividade sofre. Disso não tem como escapar. Então, tu pode argumentar que existem razões para ter tarifas por isso, por aquilo, aquele outro, questões geopolíticas, o que seja, quer dizer, o Brasil está alinhado com os inimigos dos Estados Unidos, tá? Então o Brasil deixou de ser um parceiro confiável. Bom, existem outras razões, além de eficiência econômica, para levar em conta, mas isso não tira não contradiz o fato de que nós estamos nos tornando, eu digo, o mundo está se tornando menos eficiente, menos produtivo, quando essas trocas se tornam mais difíceis. Ou seja, tem uma relação direta entre tarifa e produtividade, eficiência, então. Direta. Exatamente. Direta. Ou seja, a gente está indo para o encerramento, indo para o final. Como que a gente poderia, nós como sociedade, como indivíduos, né, que somos, dentro das nossas empresas, nossas instituições, como que a gente pode trabalhar e agir para a gente influenciar de uma maneira positiva nessa conscientização entre as questões tarifárias e produtividades? Será que a gente consegue, com um ganho de produtividade, pressionar os governos a reduzirem essas tarifas? Ou se existem casos práticos que com a produtividade obrigou-se ou mostrou-se a derrubar certas tarifas? Deixa eu te dizer o seguinte. O trabalho que vocês fazem no ILL, tá, ele pode ser entendido da seguinte maneira. Existe um texto que foi escrito pelo economista austríaco, o Friedrich Hayek, tá? Que se chama Os Intelectuais e o Socialismo. Esse livro está disponível em português no site do Instituto Mises, fácil de acessar. E nesse texto, o Hayek explica como é que as ideias se transmitem em sociedade. E ele diz assim, bom, existem os originadores de ideias, de novas ideias. Então, assim, o Adam Smith foi um originador de novas ideias, o Hayek é um originador de novas ideias, o Milton Friedman é um originador de novas ideias, o Marx
é um originador de novas ideias. O Lenin foi um originador de novas ideias. Depois, existe um grupo de pessoas na sociedade, que são os intelectuais, que leem, que se informam, que estudam essas ideias originais e transmitem essas ideias para a sociedade como um todo, popularizam essas ideias. Isso pode ser o professor universitário, pode ser o jornalista que escreve um artigo de opinião no jornal, pode ser um podcaster que torna acessível para a população ideias que, em geral, não fazem parte do debate público. E, com isso, esses intelectuais ajudam a formar a opinião pública. Eles ajudam a formar a opinião pública. Se é num regime competitivo, então, que mil flores desabrochem, né? Vai ter gente como o Vanderlei, como o Jean, como o Leônidas, que vão explicar ideias que valorizam o ideal da liberdade. Vai ter lá o marxista, vai ter o socialista, né, que acha que tem que ter controle, o coletivista, que acha que não tem que haver propriedade privada, que acha que tem que roubar de quem produz e criar imposto para impedir que quem produz tem o empresário, chamar assim, que não pensa na economia como um todo, só pensa no seu setor, na sua empresa, e diz, eu quero proteção para minha empresa, o resto que se dane. Então, assim, tem tudo quanto é tipo de gente que vai propor tudo quanto é tipo de ideia, né? Vai ter o Batista e o bootlegger, vai ter tudo quanto é tipo de gente propondo tudo quanto é tipo de ideia, e que as melhores ideias vençam, né? Que as pessoas, uma vez tendo a oportunidade de escutar diferentes opiniões, eu tenho a esperança que as pessoas vão valorizar as ideias que promovem o crescimento, que promovem a liberdade, que promovem o florescimento dos indivíduos, que cada um possa ser a melhor pessoa que essa pessoa consiga ser, né? Que não tenha um imposto impedindo, que não tenha uma trava impedindo a pessoa que o chinês possa produzir e popar, que o fabricante de bloco de motor em Joinville possa exportar, que possa fazer aquilo que faz com que ele seja a melhor pessoa que ele possa ser, né? Isso, eu acho, é aquilo que vocês já estão fazendo. Eu acho que não tem nada melhor do que isso a fazer, porque numa sociedade que respeita a opinião pública, e vamos partir do princípio assim, de que o governo representativo no Brasil está longe de ser perfeito, mas ainda é um governo representativo, ainda tem oposição, ainda tem eleições, e as eleições, a maior parte das pessoas ainda acredita que as eleições são legítimas, né, de que não tem não tem tanto impedimento assim para a pessoa propor ideias que são contrárias a quem está no governo, né? Então, a maneira de melhorar é fazer o trabalho intelectual de espalhar ideias que a gente acha que são melhores e deixar o povo escolher. Bacana. E esse o propósito do Instituto. Nós estamos trabalhando forte, de forma intensa, e o podcast que a gente iniciou esse ano iniciamos com mais intensidade? Não, iniciamos esse ano, né, em 2025, é justamente para isso, para a gente colocar na sociedade, para você, telespectador que está nos ouvindo, ter um acesso de qualidade, ter acesso à informação de vários grupos e várias linhas de pensamento, que a gente consiga fazer uma sociedade mais próspera, partindo da responsabilidade e autorresponsabilidade do indivíduo, né? Então, a gente está fazendo um pequeno movimento, acreditando, e até nós estávamos conversando, né, Leônidas, antes de iniciar a gravação, colhendo e replantando certas sementes que vocês plantaram lá no passado.
Então, se hoje a gente está nesse trabalho enfim, de a gente levar conteúdo, informação em prol da liberdade, é porque nós estivemos no ombros de gigantes como vocês, lá na década de 80, 70, 80, 90, conseguiram plantar isso e começar a criar institutos e movimentos que se assemelham ao nosso. Então, eu acho que esse é um grande agradecimento aqui em público a todos, não somente a você, Leandro, mas todos os que estiveram nessa plantação lá atrás, e que sejamos nós também, vamos fazer esse pouquinho de movimento na sociedade, e a gente encontrou o podcast, esse canal, para a gente colocar para a sociedade essas informações, assim como a gente tem 2 eventos ao ano, né, abertos, mas o restante é tudo evento fechado, e eu agradeço, Leônidas, imensamente essa conversa. Eu tenho certeza, né, já que a gente poderia ficar aqui Sim. muitas horas conversando, tendo conteúdo e informação. Jean, gostaria de fazer um comentário final? Sim, eu queria agradecer, é uma honra falar com o Leônidas. Eu li bastante coisa sobre ele, tem bastante coisas que eu queria até tirar mais dúvidas, não somente sobre tarifas, né? Inclusive sobre o Liberty Fund, que eu vi que tipo, é quase não, tá, vamos escalar isso aí, né? Eles estão há muito mais anos nisso, mas é semelhante com o que a gente busca aqui em termos de liberdade. Mas o Liberty Fund, a gente sabe que tem Milton Friedman e Hayek que já participaram, eu não sei se participaram diretamente, mas eu sei que tem influências, então é muito legal, eu queria saber mais até futuramente, se um dia a gente puder conversar mais. E é isso. E daí eu já para acrescentar, seria legal o Leônidas dizer para a gente como que a gente pode saber mais sobre você, sobre os seus artigos, onde a gente encontra mais informações. Bom, eu tenho. Existe um site de artigos acadêmicos que se chama academia.edu, né? academia.edu. Lá tem uma página com meu nome, e a maior parte dos meus artigos acadêmicos, referências para os livros que eu publiquei, estão lá, né? E coisa até artigos mais populares que eu escrevi recentemente estão lá também, né? É uma maneira fácil de acompanhar o meu trabalho intelectual. Legal. Bacana. Eu agradeço imensamente em nome do Instituto, né? E vamos ter outras conversas. Nós temos aí um encontro online com os associados internos na próxima semana. E gostaria de convidar todos os telespectadores, todos que estão nos vendo, acompanhem as nossas redes sociais do Instituto, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Nós estamos construindo no YouTube um acervo de podcasts, de informações, com o objetivo de desenvolver líderes melhores, líderes que tenham a autorresponsabilidade de assumir para si o papel de o agente de mudança na sociedade, iniciando como nós, um agente como nós mesmos, depois da nossa casa, depois do nosso bairro, da nossa cidade. Então, fiquem todos com a convite aberto para acessar nossos conteúdos, nosso site, enfim, estamos aí trabalhando para construir um conteúdo de impacto para a sociedade, porque nós sim acreditamos ainda que há esperança para a sociedade, há esperança para o nosso Brasil, e isso só vai partir com a autorresponsabilidade de nós, indivíduos, que fizemos a sociedade. Certo? Muito obrigado, Leônidas, pela participação, pela parceria, e tenho certeza que eu gostaria muito, né, já vou deixar engatilhado outros convites no futuro, porque nós temos muito a aprender com esses conteúdos e com vocês. Muito obrigado, hein? É um prazer. Um abraço. Valeu. Um abraço, até mais, tchau.